Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Com os mágicos Ricardo, Afonso e Zé Miguel, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. O meu nome é Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje temos a honra de ter connosco o Mr. José Peseiro, com uma longuíssima carreira no futebol, não só como jogador, mas com mais de 30 anos de uma carreira de treinador, com uma projeção nacional, mas também internacional. Já passou por bastantes países, por bastantes experiências, creio que, e sei que bastante diferentes umas das outras, e é por isso mesmo que aqui estamos hoje, para falar um bocadinho sobre essa carreira, sobre essas histórias, sobre essas vivências. Mister, muito obrigado pela honra da sua presença. Antes de começar, o Ricardo faz uma pequena apresentação do convidado, espero que goste. Obrigado pelo convite, estou sempre disponível. José Peseiro, nascido e criado em Coruche, terra de touros, cresceu numa família muito unida, junto dos seus pais, avós e dos seus 4 irmãos. A paixão pelo futebol foi uma constante e o então jovem José Peseiro cresceu a admirar o Ajax e a Laranja Mecânica, onde 7 dos 11 jogadores não tinham uma posição fixa e onde o futebol de ataque imperava. O Brasil de 82 também influenciou a sua paixão pelo jogo, tanto que quando foi ao Brasil pela primeira vez comprou uma camisola do Flamengo com o 10 de Zico nas costas. Na infância, em Coruche, no campo Horta da Nora, nos campeonatos de bairro, onde o pequeno José representava o bairro Alegre, equipavam todos da Ajax e praticavam o futebol total. Quando não estava a jogar, ocupava os seus tempos livres com uma Santos decorado na mão e outra a tentar trepar as árvores com os amigos da rua. Como jogador, jogou a 9 e a extremo, em clubes como o Coruchense, Oriental, Amora, Samora Correia, Torriense, Alcanense e União de Santarém. E quem o viu jogar diz que, no bom sentido, era uma verdadeira carraça porque mordia os calcanhares dos defesas e guarda-redes, antecipava muito as ações dos adversários e adorava atacar o primeiro poste. Posteriormente, licenciou-se em Educação Física, mestrou-se em Desporto pelo ISEF, atualmente chama-se FMH, foi professor universitário até assumir o Sporting e, quando orientava o Nacional, já na primeira divisão, continuava a dar aulas à segunda-feira para manter a segurança financeira da sua família. Como treinador, já orientou a União de Santarém, Montemor, Oriental, Nacional da Madeira, Real Madrid enquanto adjunto, Sporting, Al Hilal, Panathinaikos, Rápido Bucareste, Seleção Nacional da Arábia Saudita, Sporting de Braga, Al-Wahda, Al-Ali, Futebol Clube Porto, Al-Sharaj, Vitória Sport Clube, Seleção Nacional da Venezuela, Seleção Nacional da Nigéria e, mais recentemente, o Zamalek, tendo conquistado 4 subidas de divisão, uma Liga Egípcia, uma Taça do Egito, uma Taça de Portugal e 2 Taças da Liga. No capítulo pessoal, é casado com a Fátima há várias décadas e tem 2 filhos, a Vítor Hugo e a Susana. É um amante, confesso, de todos os desportos, à semelhança de nomes como José Torres, Chalana ou Justino. Também o Mr. José Peseiro é colombófilo, tem um pombal e, inclusivamente, o seu primeiro vencimento como jogador de futebol, no Cartacho, foi gasto na construção de um pombal em Coruche, na casa do seu avô. E quer na Madeira, quer na Roménia, gostava de ir ver os pombos a chegar. É aficionado por tauromaquia e, em miúdo, chegou a pegar algumas vacas. Gosta muito de cães, sobretudo da Nala e do Simba. Fruto de já ter vivido em vários países e ter viajado por todo o globo, gosta de visitar igrejas, monumentos e espaços históricos dos países para perceber do que é que aquelas pessoas são feitas e quais as suas origens. Sendo um homem do mundo e para o mundo, uma das obras literárias preferidas do Mister é O Equador, de Miguel Sousa Tavares, e no capítulo dos afetos, Carlos Queiroz, Meirinhos, João Ferreira, Nel Vingada, Jorge Castela, Arnaldo Cunha, Mário Wilson, António Medeiros e José Mourinho são algumas das pessoas que mais marcaram o percurso do Mister. E para finalizar, o respeito e a integridade são os valores que norteiam a sua vida e a sua carreira e por isso para o Mister a vitória só é saborosa se for justa e não gananciosa. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, Mister José Peseiro. Muito obrigado mais uma vez. Isso deu trabalho. Está aqui uma boa apresentação. É como nós quando vamos fazer um vídeo para mostrar aos nossos jogadores os aspectos mais importantes e aqueles, o adversário mais vulnerável, eles pensam que nós fazemos aquilo em 5 minutos a 10 minutos e aquilo, uma coisa daquela pode ser 4 horas, 5 horas, 6 horas. Para ir buscar isso tudo, não sei onde é que foi, acho que isso não está compilado em lado nenhum. Não. Portanto, olha, parabéns pelo trabalho
e espero que te paguem o suficiente para o trabalho que tiveste a fazer isso. Até porque fizeste bem. Obrigado, Mister. Sim. Vamos começar Pelo Nacional. pelo Nacional. Sim, e o Mister em 2013 foi nomeado o treinador do século do Nacional. Pois foi. E eu queria lhe perguntar como é que, para chegar a treinador do século, começou na segunda Divisão B e ainda, como o Ricardo referiu, a dar aulas no continente à segunda-feira. Portanto, eu queria lhe perguntar como é que foi o percurso desde esse momento inicial até chegar à Primeira Liga e ficar na história de um clube como o Nacional. Eu, quando estava no União Santarém, a segunda vez fui convidado para ser treinador-jogador. Acabei por subir à segunda divisão e disputar o título nacional da segunda divisão, que nós perdemos para o Lusitano de Évora, acho eu. Depois fui para o União Montemor na segunda divisão. Fui para o Clube Oriental de Lisboa, que eu tinha estado 4 anos a jogar. E foi aí, pelos vistos, pelos resultados que nós tivemos por 2 vezes para subir à segunda divisão de honra, que não era a segunda liga. E o presidente do Nacional da Madeira, pelos vistos, ficou sensibilizado com aquilo que viu, não só resultados, mas penso também a vontade de nós queremos jogar um futebol ofensivo, de queremos dominar os jogos, e levou para o Nacional da Madeira. Entretanto, entre o Oriental e o Nacional da Madeira, eu mais 6 colegas, eu fui convidado por mais 6 colegas, éramos 7, para iniciar o projeto da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, onde eu era professor, o único professor naquela altura de futebol. Portanto, um trabalhão para fazer os currículos, para iniciar o curso. Quando eu fui para o Nacional da Madeira, não foi tanto uma questão de necessidade, mais da responsabilidade de ter iniciado aquele projeto e deixar os meus colegas, até porque a turma de futebol era aquela que praticamente ficava logo preenchida com todos os alunos, e deixá-los sem essa possibilidade. Durante 3 anos ou 2 anos, acho que 3 anos, eu fazia, quando vinha jogar ao continente, ficava para dar aulas 8 horas à segunda-feira, que era uma coisa incrível. Uma estafa doida. Evidentemente passámos a semana a preparar as aulas, mas era duro, não é? 6, 8 horas. Então quando jogava em casa... Quando jogava em casa vinha, após o jogo, vinha e dava aulas durante a segunda-feira. Que era o dia da sua folga. Sim, assim como quando estava a fazer o mestrado também tínhamos aulas à segunda-feira e eu fazia a mesma coisa. Quando jogava em casa fazia essa viagem. Imaginei às vezes as viagens que fiz de Funchal para Lisboa para Funchal, às vezes que borreguei na chegada ao aeroporto de Funchal, mas pronto, naquela altura também nós estávamos, a dedicação era muita, o entusiasmo era muita, a força, a vitalidade era total, e também eram coisas que nos davam prazer. Portanto, se não desse prazer também não estávamos nesses projetos como tivemos. E as coisas corriam muito bem no Nacional, por isso também o presidente, isto era um jogo que eu fiz contra o Jesus, eu acho que Nacional Belenense, ou Belenense Nacional, não tenho bem a certeza. A Leiria, penso eu. Ou Leiria, pode ser também. Tinha uma boa relação com ele. Mais o Jesus. Aqui é contra quando eu estava no Nacional, eu lembro-me, ele fazia umas tertúlias com treinadores e dirigentes e árbitros, pessoas conhecidas do futebol, e ele fazia uma tertúlia, quando estava no Amadora, uma tertúlia que fazia, sei lá, não sei se era 8 dias, 15 em 15 dias, pessoas do futebol, tanto conhecidas. Ele fazia um jantar, um almoço, eu não me lembro bem, e convidava treinadores novos, ou treinadores que estavam a emergir, convidava treinadores já conceituados, e depois aqueles estavam a emergir. E eu fui uma vez convidado para um almoço, acho que é um almoço. Engraçado. E partilhavam ali... Sim, no fundo o objetivo era partilhar as experiências, dirigentes, alguns árbitros, penso que já até alguns afastados. No fundo era criar ali uma ideia de trocarmos experiências, trocarmos ideias,
podemos evoluir ouvindo as diversas sensibilidades. Como digo, os jogadores não eram treinadores, dirigentes E árbitros. Ora. Como é que... Só com essa intenção. Calma aí. Sim. Pedagógico. E como é que se sobe uma equipa para o Nacional, que já tinha estado na primeira divisão, que estava na segunda B, e como é que em 3 anos sobe 2 vezes, naquela também é a sua afirmação como treinador de Primeira Liga, depois já na 4ª época no Nacional? Sim, o Nacional tinha estado uma primeira vez na primeira divisão, tinha subido e tinha descido automaticamente. O que acontece é que naquela altura eu tinha também, quando eu treino na Santarém, quis desafiar-me, sim, quero ver se tenho vida para isto, quero ver se quis-me testar, se tenho qualidade e capacidade para projetar uma carreira mais acima. E senti isso, acho que podes ir mais acima. E comecei a procurar. Eu não tinha tido, como jogador, experiências na Primeira Liga, tinha jogado na 3ª e na 2ª Divisão. Na verdade, estive no Amor e no Torriense, que lutavam para subir divisão. O Torriense até ficou um lugar abaixo, quando era treinado por Mário Wilson, da subida à primeira divisão. E com 19 anos chegou a treinar a experiência do Benfica, não foi? Isso mesmo, isso mesmo. Tive um mês no Benfica, em que havia o Biri, que era o observador do Benfica. Eu jogava nos júniores, nos séniores do Benfica, e tinha outro colega, que era o Teles, meu grande amigo, e que éramos 2 de Cruz, e viemos para aqui, que era júnior. Ele andava a ver o Teles, mas gostou também muito do ponta de lança, que era o José Peseiro. Então viemos os dois, nós ficámos, ainda me lembro de uma Pensão Flor, que era ali ao pé na avenida, naquela avenida que vem do Arieiro para baixo, não esqueço o nome agora. Tivemos ali um mês em que eu, com o Mário Wilson, era o treinador, Chalana, Carlos Monel, Humberto Coelho, esses jogadores, Chalana nos princípios dele, creio eu, e tivemos a experiência. Depois acabei por o Cartacho, que era filial do Benfica, ir ao Estádio da Luz, ou ir ao Benfica, e eu ter ido para lá para jogar, que no fundo a possibilidade era ir para o Estádio da Amadora ou para o Estoril, que eram treinados por um treinador do Benfica, e acabei por depois, até as lesões, até vim tratar, curar ao Benfica, mas acabou por não justificar com certeza, e o Benfica desprendeu-se do interesse que tinha, apesar de não ter nunca assinado pelo Benfica, mas sim pelo Sport Lisboa Cartaz. Estava-te a dizer sobre o Nacional da Madeira, o presidente, eu cheguei o Nacional tinha estado uma primeira vez na Primeira Liga, e eu quis projetar como é que eu vou lá chegar. E vamos ser sinceros, naquela altura as equipas na Madeira tinham mais condições do que tinham as outras. Os subsídios que tinham eram bons subsídios. E consegui, não é a mesma coisa agora, e conseguias construir equipas fortes para projetar subidas. O presidente, o Nacional na 2ª Divisão, tinha descido, e foi um projeto. Tive 4 anos no Nacional fantásticos. Ainda por cima, quando nós praticamente estamos sempre a vencer, é uma maravilha. E tudo era bom. E com tempo para trabalhar. E com tempo para trabalhar e muita confiança. Também é verdade que o presidente tinha muito dinheiro no clube e naquela altura precisava de subir à 2ª Liga e à Primeira Liga, porque na 2ª Divisão os subsídios eram muito poucos. Portanto, ou seja, na 2ª Divisão B praticamente era o presidente que emprestava dinheiro ao clube. Portanto, isso penso que naquela altura toda a gente sabia disso. O presidente Rui Alves, no fundo, suportou o clube até à subida à 2ª Liga. Depois não subimos à 2ª Liga porque ficámos em 3º lugar, acho eu, mas disputámos até a final a subida à Primeira Liga, e depois no 3º ano subimos à Primeira Liga. Mantivemos com toda a estrutura, com os jogadores, a equipa na Primeira Liga. Acabámos nesse ano em 9º lugar, creio eu, e eu desafiei o presidente, então para o ano queremos fazer uma equipa para ir à Europa. E a verdade é que eu estava no Brasil. Sim, quando Miguel Carlos Queiroz. Quando Miguel Carlos Queiroz, isso mesmo. Estava a ver jogadores, como todos os anos eu gastava as minhas férias, é verdade, gastava as minhas férias com o presidente,
no fundo, haver vários jogos no Brasil. Naquela altura não era assim tão difícil nós sacarmos e comprarmos jogadores mesmo da Primeira Liga. Eu lembro que trouxemos o Paulo Assunção, o Adriano, o Cleomir, o Rossato, vários, e deixámos muitos desses jogadores que depois acabaram por ser mais-valias para o Nacional, não só em termos esportivos, mas também em termos económicos, referenciados. Eu estava lá e o Queiroz convida-me para ir para o Real Madrid como assistente. A primeira coisa que fiz foi ligar para o Mourinho, diz-me lá, tu foste daqui para assistente para o Barcelona, o que é que eu hei de fazer? Não olhes para trás, vai já. Porque eu não tinha tido experiências de balneários de alto nível, da Primeira Liga, e foi uma experiência Senti que era uma tremenda. necessidade de lidar com esse tipo de Sim, porque de eu não tinha essa possibilidade. Não é porque um treinador seja incapaz ou não tenha capacidade ou potencial, estando numa equipa com menos recursos e com menos egos e com menos nomes, não possa chegar a uma equipa dessas e vença. A maior parte deles é isso que acontece. Mas, olha, apanhei esse caminho curto, mais curto, para poder depois chegar à Primeira Liga, e fui para o Real Madrid. Real Madrid. E provavelmente O Nacional no ano a seguir, fruto também do plantel que se foi constituído, fez a melhor época de sempre no Nacional da Madeira, ficou em quarto, creio eu, a seguir aos grandes. Não sei se o Sport, acho que sim. E acaba por ir à UEFA, portanto, como digo com o treinador que já não recordo o nome, e peço desculpa. Cleomir, não? Cleomir. Não me recordo. Bem, depois acabou por treinar o Belenenses também, mas depois foi embora. E conto também com alguns jogadores que fomos buscar ao Boa Vista, isso mesmo, 3 ou 4 jogadores importantes do Boa Vista. E o Nacional fez uma tremenda temporada. E eu fui para o Real Madrid. Exato, e estava a dizer que queria ir para um balneário de uma equipa grande e se calhar não havia balneário naquela altura no mundo do futebol como o do Real Madrid, não é? Os Galácticos. Tão mediatizado não. Exato. Foi uma... Qual foi o impacto de chegar e ver essas figuras todas, as dinâmicas? Não é só balneário, é imprensa, é tudo. Sim. Sim, é tudo. Os compromissos que eles tinham, sair do treino, parar nós comparamos aqui a pressão da imprensa. Então, Lá que é... está em Madrid, ainda por cima tem o Asa e o Marca, que são de Madrid, mas que andam sempre a ver quem é que está com e está contra, para manter as suas audiências. Jornais tremendos, uma pressão tremenda. Evidentemente que o Real Madrid iniciou naquele ano um projeto de recuperação económica e financeira do clube, por isso o Florentino, um homem extremamente inteligente e avançado, quis fazer um plantel de 11 mais 11, que eram os 11 ou 12 Zidanes e Pavões. titulares, e os outros tinham que ser os pavões. Por isso eu creio que nós não vencemos nada, não vencemos a Supercopa, porque não havia alternância, não havia alternativa. Ou seja, quando um jogador estava lesionado, ou 2 jogadores estavam lesionados, ou com alguma possibilidade ou dificuldade em expressar o seu melhor, não tinhas uma solução, não digo um pouquinho menor, tinhas muito menor. E isso levou a dificuldades depois, quando desabou nos últimos 3, 4 meses até lá, uma temporada tremenda. Agora, como foi? Imagina o primeiro treino em que eu estou naquele balneário. Evidentemente que não podia dizer agora, não, bateu e é de tremer, não é? Os jogadores, os Galácticos, ainda por cima vender a imagem como estava a vender. Os jogadores daquele nível, evidentemente que o primeiro dia não foi fácil. Depois, também eu sou extrovertido, sou uma pessoa também com muita facilidade em criar sinergias. Andou, mas os meus 2 dias, 3 dias, 4 dias... Isso e ouvir Peseter e confundir com Peseter. Essa história. Isso é verdade mesmo. Essa história. Aqui isso é mesmo verdade, não é? Nós tínhamos de fazer o tour. Nós nunca chegámos a treinar, vamos fazer logo um tour. A Ásia, não foi? Sim, onde Hong Kong, Pequim, Kuala Lumpur, vários locais. No fundo, para vender a imagem, para vender a camisola, e também, creio eu, também numa plataforma comercial, porque também foram vários empresários espanhóis, e não só, na comitiva. E quando regressámos, já havia um problema grave, que era o Makelele,
que estava em negociações com o Chelsea. Eu acho que o Florentino queria vender o Makelele, o Queiroz, e nós achávamos que o Makelele era um jogador imprescindível para aquilo que era uma equipa de Galácticos, porque era o único tens defendido. um Figo, tens um Beckham, tens um Raul, tens Correm o menos para Ronaldo, quer dizer, todos têm que jogar, porque não pode ser um jogador sem jogar. E depois não tens um médio centro que consiga preencher os espaços todos, porque aquela equipe em ataque era, eu desfrutava, eu ria-me, eu desfrutava quando aquilo estava bem, a forma como eles jogavam, como tinham a bola, como aquilo parecia às tantas balé ou dança, mas depois quando não conseguíamos ter a bola era difícil, não era fácil. Compensar. E depois não ter um Makelele, que no fundo era o jogador mais importante, com posição 6 nos últimos anos. Portanto, a posição 6 chegou a jogar o Cambiasso, que era geralmente uma posição 8. O Beckham chegou a jogar a 6-8, Pois foi. para o Figo jogar no corredor, para o Zidane jogar no outro corredor. Evidente que isso não era fácil. Entretanto, entramos no treino, e o treino estava aberto, e começaram todos pés etéreo. Mas eu ganho tão pouco, estes gajos pensam que estão malucos ou quê? Então o PZT, estava a chamar PZT, era uma Makelele, que no fundo, eu acho que uma questão de controle da informação, no fundo o que quis foi, o Makelele quis ganhar mais dinheiro, o Real Madrid não o queria, com certeza, não sei porquê, aí deixou-o sair para o Chelsea, onde ele foi ganhar 3 vezes mais. E ainda fez uma pior, Ou mais, que é deixar sair o Morientes, continua-lhe a pagar 75% Depois elimina do o Não, valor. o Morientes que era pago 75% pelo Real Madrid, 2 golos e uma assistência. naquela altura, por exemplo, em Portugal, quando Não era possível. não era possível, Sim, sim. fez isso mesmo, fez 2 golos. E uma assistência. Mais, nós estamos a ganhar 3-0 em casa, ele que faz o 3-1, aos 87 minutos, e depois faz mais um golo em casa e mais uma assistência, e fomos eliminados. O gol fora ainda valia, e perdemos. Eu penso que é a partir desse dia que se havia alguma falta de condição ou de frescura, animicamente a equipa foi mesmo abaixo, e perdeu-se até o final da temporada. Mais, nós ficámos em terceiro lugar, nem em segundo ficámos. Portanto, é o Valência que é campeão, é o Barcelona que chegou a estar 12 pontos do Real Madrid, que é segundo, E o e o Real Madrid fica em terceiro. O Real Madrid que até ganhou o Futebol do Porto Sim, e acaba sim. por ganhar essa Champions. Sim, nós ganhámos aqui 3-1 e empatámos em casa 1 igual. E ia perguntar se dentro daquelas estrelas todas, se havia alguma estrela maior que as outras, ou se por outro lado encontrou, apesar de eles serem figuras mediáticas, muita humildade da parte desses jogadores. Eu acho que sim. Não tenho a certeza. Não. É que nós temos a noção que eles são seres que o dinheiro lhes faz perder a cabeça. Alguns faz. Que alguns deixam de ter os pés no chão. Se calhar alguns fazem. Mas eu digo, um jogador de alto rendimento, de mais alto nível, como eles, há exceções, o mais importante é a cabeça. Se isto não está bem, se isto não consegue controlar tudo o que é os seus comportamentos, a sua dedicação, aquilo que eles têm que fazer no dia a dia, evidentemente que se perdem. Portanto, eles são bons na procura, é bom porque bombeia mais sangue, os músculos conseguem mais energia, os pés são fabulosos porque recebem bem a bola, é porque a cabeça comanda isto. Há exceções. Há grandes génios, grandes craques que se perdem, como é evidente. O que depois sentes ali é que eles são seres humanos que sofrem, que são mais sociáveis do que tu pensas que podem chegar, evidentemente uns mais afastados que outros, não é? Também uns mais irresponsáveis que outros. O do que é mais da América do Sul Ronaldo. é sempre um pouco menos responsável. E eles contavam, já contaram os O aviões que Ronaldo saíam. próprio assume que, portanto, eram jogadores também muito sujeitos a um trabalho de venda da sua imagem. No fundo, dentro daquele era o projeto do Real Madrid de recuperar, porque estava com problemas financeiros muito grandes naquela altura, de recuperar e fazer negócio. Eu sei que eles próprios se queixavam, que era, tinham treino e depois, a parte das vezes, ou muitas vezes, tinham um avião, ou o que fosse, à espera, para irem fazer uma
ou a Alemanha, ou a França, ou a Londres, sei lá, a Barcelona, o que fosse. E isto, para os galácticos, pesava e doía. Depois também algumas queixas que tinham, porque alguns acabaram porque uns só tinham 50% dos direitos de imagem, outros tinham 60%, tinham 70%. No fundo, posso dizer, não é um grupo, quando eu treino o Santarém, que nós marcávamos um jantar à sexta-feira e todos iam. Não é evidente, não é? Portanto, ou seja, não é... E com muita vontade. Eles são mais egocentristas, mais individuais, têm, no fundo, gente à sua volta, família, amigos, mas também se juntam. Não se juntam com a assiduidade de uma equipa amadora em que quer confraternizar. Eles têm a sua vida pessoal, mas dentro do campo e no treino eles sabem que têm que fazer o melhor e têm que obedecer alguns comportamentos táticos e estratégicos para a equipa ter rendimento. Portanto, não foi isso que falhou. O que falhou foi não termos opções suficientemente válidas para quando não tivéssemos as melhores. Quando o Ronaldo se lesionou, por exemplo, era o Ronaldo e o Raul que já vão na frente. Depois jogou o Portilho, quer dizer, onde é que jogou o Portilho depois? Não é? Eu lembro do jogo do Sevilha, jogou um central que tivemos de tirar aos 28 minutos e chorou quando saiu. Não é? Portanto, há coisas que Não estava preparado, claramente. que não estavam preparados, mas que tinham que jogar porque não havia outras possibilidades. Agora, aprendi muito e como digo, que só coabitando com eles é se percebe que eles não são seres sobrenaturais, são seres normais. Tem alguma história com ele assim que possa... Muitas histórias A primeira porreiras. que Por exemplo, olha, o Beckham, por exemplo, né? Que era uma figura que naquela altura vendia aquelas camisolas todas. Foi a Adidas que acho que proporcionou e quis que eu fosse ali. Era um miúdo. Um miúdo que, por exemplo, brincar após um treino, com uma brincadeira de deitar ao chão com outros colegas, ele fazia. Ou seja, ele também, acho que cheguei a comentar comigo, ele só era normal ali, porque fora dali não podia ir a lado nenhum que não fosse em que tivesse uma vida normal. Ia numa loja e tinha que ir com segurança, porque aquilo era uma loucura de volta dele. Sim. Percebes? Até ele e a esposa, não é? Que eram Claro. ambos... Portanto, tinha uma desteca, tinha que ser no reservado, que não podia estar... Ou seja, onde ele se sentia a poder fazer as coisas como os outros todos, que estavam presentes, era no treino. E isso é... E a outra parte, não é? A outra parte, evidentemente, que vocês sabem das histórias, evidentemente que a mulher A Vitória. tinha uma grande não digo controle, porque depois eu também foi aquela Influência. questão, lembras-te do quando uma funcionária, uma empregada dela, acho que portanto, acabou por ter um caso com ele e quis colocar aquilo quis buscar dinheiro, uma coisa assim qualquer. Aproveitar-se. Uma alegada E depois, traição. uma alegada traição. Isso foi falado e foi muito Veiculado. visto. Não, uma coisa, quer dizer, mais, acabámos até por ir treinar para um local, porque quando soube que ela ia colocar aquele filme ia sair na BBC, por exemplo, ou na televisão, em Inglaterra, então nós fomos colocar para estarmos mais reservados e acabámos por quando fomos para treinar, aquele hotel era só ingleses e em vez de pouparem, bateram palmas quando ele ia sair. Aquilo não agrediu ninguém, nem foi assim uma coisa tão grave como essa senhora queria, no fundo, Sim. que dinheiro Capitalizada. podia fazer. Mas sei lá, jogadores tremendos, evidentemente que ali havia o hierro. No fundo o capitão era Raul, mas quem comandava o balneário, na minha opinião, era o Figo. Portanto, o Figo era uma pessoa muito respeitada por todos. Precisamente aquele que tinha mais supremacia e mais domínio e mais controle sobre o Ronaldo era o Figo. Ou seja, quando era necessário, vê lá a vida, vê lá a hora de deita, vê lá isso tudo. Portanto, no fundo, o Figo era muito, tinha uma supremacia sobre... Mas o Ronaldo chamava-lhe a fera. Chamava-lhe o fera. Portanto, o Figo tinha muita supremacia sobre eles, muita.
o Real Madrid tinha perdido um capitão histórico, que toda a gente sabia daquilo que ele dominava e controlava no balneário, que era o Hierro. Também o Real Madrid quis que ele saísse, assim como quis que saísse o Casillas. Historicamente, o Florentino. Historicamente, o Florentino faz isso. Às lendas, sim. E há muitos anos, não é? É o Raul, é o Figue, é toda a gente Cristiano. que ele quer, o Cristiano, portanto, toda a gente que ele quer colocar fora, ele faz isso, faz tudo de maneira que não saiam mal, mas Pela saem. porta mais pequenina, A se porta, calhar, mas do que depois não é a merecia. porta maior, até porque o Real Madrid é a porta maior. Não é? Portanto, ele quer deixar isso como uma grande verdade e que pode ganhar com qualquer um. Isso. E podemos aceitar, não é só o Real Madrid, todos os clubes, senão não havia futebol após a queda de alguns históricos e alguns jogadores determinantes. E e já não me lembro o que estava a falar, era sobre... Sobre o Figo e o... como digo, tinha muita preeminência sobre O Val. muita mesmo. E, por causa da comparação com o Hierro, era o capitão, herdávamos o Raul, que não era, por vistos, tão consensual, capitão tão consensual, mas era muito rigoroso e muito profissional. Portanto, e para ele fazer-lhe muita impressão, alguns desajustes, podemos dizer assim, que em todas as equipas existem, naquilo que seria a relação entre trabalho e descanso de alguns jogadores. E depois desta aventura, segue-se obviamente uma ida para um grande nacional, não é? Para o Sporting. Eu queria que nos falasse um bocadinho sobre como é que foi essa transição, o Sporting que apanhou e como conseguiu implementar a sua visão e a sua estratégia para um Sporting com um futebol memorável, pelo menos neste século, dos mais... 104 golos em 52 jogos. Sim, acho que foi a equipa com mais golos marcados na Europa. Uma média de 2 golos por jogo. Mas também sofríamos muito, sabes? Olha, nós naquela a altura... capa da bola no dia em que veio Pois, para... e é verdade, e foi isso. foi quase. Mas eu acho que foi até fui criticado em alguns momentos quando faço as minhas declarações, não sei se é na entrevista, se é depois nas entrevistas da minha apresentação. Quando nós somos novos, nós também temos a mania que ganhamos tudo, não é? Aquela confiança, não é? Aquela confiança, às vezes até sobrenatural. E quando vim para o Sporting, agora tenho o Real Madrid, calma-te agora, mas tens peito e força para suportar qualquer ego que se apresente por aí. Eu disse logo que queria jogar a final da UEFA, que era em Alvalade, e queria ganhar tudo. E na altura houve até alguns comentadores, nomeada que ainda existem, que no fundo o Peseiro estava a fazer era alimentar ou suportar uma ideia muito positiva para justificar e ajudar a sua direção a ir buscar um treinador que não tinha experiência de treinar uma equipa deste nível. Isto foi verdade. Também a mesma pessoa disseram no final o Sporting tinha uma laranja que não foi espremida toda como devia ter sido espremida. Portanto, o mesmo e os mesmos disseram que se calhar eu tive que dizer isto porque, no fundo, para contribuir à oportunidade que me deram, e é verdade. Portanto, eu tinha sido nacional, não era pedido para o Real Madrid como assistente que justifica ir para o Sporting, mas eu lembro-me quando vim jogar a Alvalade com o Nacional da Madeira na 2ª Divisão B, acho eu, ou não, 2ª Liga, e empatámos 4-4 em Alvalade. Isso já despertou, porque quando um ano depois, ou 2 anos depois, no último ano nacional, já eu tinha recebido algumas sondagens, algumas conversas que, olha que o Sporting tem pelo processo, não é pelo resultado, claro que subimos divisão, mas o processo, a vontade de jogar, chegar ao Alvalade e querer jogar um jogo, sendo na 2ª Liga como jogámos, e empatando 3-3 ou 4-4.
Depois perdemos 2-0 em casa. Mas também levámos com o Luís Loureiro, que depois chegou a jogar no Sporting comigo. exatamente. Aos 22 minutos levou o segundo amarelo e ficámos com 10 até ao final do jogo. Perdemos 2-0. Evidentemente que as coisas correram bem. Não tão bem como eu gostaria, porque eu gostaria de ter contribuído, porque não somos nós, ter vencido a Liga, a Taça UEFA, ter vencido a Liga Portuguesa. Infelizmente não deu, com grande tristeza nossa. Jogámos um futebol muito bom, na minha opinião. Não é que o Sporting não tenha já tido também alguns projetos de jogo que estão aliciantes e tão ofensivos como o nosso. Mas é sempre lembrado, não é? Tive a felicidade também de encontrar jogadores com características para esse futebol, não é? Ou seja, encontraram-se duas coisas. A minha ideia de jogo, que nós não podemos impor uma ideia de jogo se não é comprada ou assimilada ou assumida ou feita ou realizada pelos jogadores. Era uma equipa que gostava de ter a bola, dominar e controlar o jogo com bola, e nós tínhamos jogadores com essas qualidades e essa capacidade. E foi isso que permitiu. Infelizmente, não tivemos assim tanta felicidade para que as coisas concretizassem, mas substancialmente e fundamentalmente também não tínhamos um plantel tão vasto assim. Em qualidade tínhamos jogadores, não digo em número assim tão exagerado ou tão grande, para podermos mudar jogadores, controlar esforço. Eu lembro que acabámos a temporada e 3 ou 4 jogadores com eras inguinais, por exemplo, jogadores completamente já exaustos. Alguns erros também cometemos. Na altura não se dava tanto descanso aos jogadores, dias livres. Eu lembro, por exemplo, que fomos jogar a Middlesbrough e estávamos a ganhar 3-0 e eles fizeram 2 golos. E eu, no jogo em casa com o Penafiel, mudei vários jogadores E ganharam. e perdemos 2-0. Não, com o Braga que rodou e ganharam. Isso é outra coisa. Aí foi aí já confessei até. Isso é outra história, outro momento. Nesse jogo de Penafiel nós mudamos vários jogadores. Há um central que ainda por cima se lesiona no aquecimento e nós perdemos 2-0. E esses 3 pontos tínhamos sido campeões, se calhar, não é? Aí em Braga é o momento que eu sinto as necessidades, sinto as dificuldades que nós temos. Nós ganhámos 2-1 em casa ao Alkmaar. Vamos a Braga e eu assim, não vou aqui alimentar coisas que eu penso que vai ser muito difícil concretizar as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou colocar aqui 7 jogadores não titulares contra o Braga para vencer. Também perdemos, foi 3-2 O Alkmaar, sim. o Alkmaar, mas entre escolher uma Liga e escolher uma UEFA, se calhar, olha, não quer dizer que não quiser ganhar as duas. E vamos para a Taça UEFA. E ganhámos 3-0 em Braga. Muito satisfeito com isso. Ganhámos 3-0 em Braga, com 3 gols do Pinilhas. Sim, exatamente. Antes do jogo, os dirigentes, atenção, no Sport, nunca ninguém me chateou, incomodou sobre nenhuma escolhas, mas eu senti, mas este gajo vai aqui arriscar isto, e ganhámos 3-0. E aquilo que era, no fundo, um objetivo meu de ficar fora da Liga para me concentrar totalmente na UEFA, não aconteceu. Exato. Porque se calhar, no Benfica, no Estádio da Luz, não tínhamos essa pressão de ganhar, eu podia girar o jogo e estar mais disponíveis. Nem essa derrota da Luz tinha tanto impacto como teve na final com o CSKA. Claro. E fazendo um bocadinho essa viagem, porque é inevitável falar da campanha da Taça UEFA sem falar em 3 jogos, um deles a vitória contra o Newcastle, que é uma das maiores vitórias europeias do Sporting ainda hoje, e provavelmente no estádio de Alvalade será das mais memoráveis. 4-1 contra um Newcastle na altura uma das 5 melhores equipas inglesas, 4 melhores equipas inglesas. Olha, eu fui ver o City ano passado com o Daryl Mourinho e revi em Alvalade. Foi o último jogo do Mourinho em Alvalade. Sim, e sei lá, revi o jogo do Newcastle. É um jogo tremendo também do Sporting contra o City. Assim como também fui ver agora contra o Marselha e também, nem que o Marselha ficou com 10, mas também olha, foi momentos também destas
e mentes de grande futebol e grande qualidade. Como digo, também os jogadores que nós tínhamos proporcionaram esse tipo de futebol. Tinha muitos líderes dentro dessa equipa que também era. Tínhamos fantástico. alguma. Tínhamos, Ou quer não? dizer, Estou a perguntar. tínhamos o Pedro Barbosa, que era um capitão, O Beto. o Beto não era capitão, o Sapinto não era capitão, e o Rochenbach também gostava de ser capitão. Quer dizer, aquilo eram. Havia ali alguns poderes, mas gerimos bem. Mas chocavam esses, ou seja, essas... Também. Faz parte, não é? Também, às Também, vezes. mas Rui faz Jorge parte. também. Não é? O Rui Jorge, mas o Rui Jorge não Era mais chocava. sereno, sim. Muito mais sereno, não chocava. Agora, evidentemente que um capitão que queria que tudo andasse alinhado, estivesse alinhado. Depois, jogadores que também eram importantes, um Sapinto, que acabou por ser capitão no ano a seguir porque Sim. o Pedro Barbosa saiu. O Beto, não é? E o Rochenbach, que estando fora e sendo o jogador mais bem pago e aquela coisa toda, também Tinha moral. gostava de Um bocadinho. pois, Ter o seu dedinho. não impor-se, não é? Claro. Até pela sua agressividade no treino, mas pronto. Mas coabitámos e, como digo, mesmo que sem muitas mais soluções, quer dizer, do Alá jogou bem naquele Sporting. Não é? Do Alá, eu gosto muito do Alá, mas será que o do Alá numa equipa deste nível podia jogar? Mas ficou no Sporting e não conseguiu. Não rendeu. Mas, inclusive, olha, no início da época, antes do apuramento para o playoff da Champions, o que é que foi isso? Havia a possibilidade de vender o do Alá. Eu disse ao presidente: venda o do Alá, porque ele está no limite da capacidade de qualidade que ele Ponto de pode. redução. Venda agora, porque daqui não estou muito agradecido ao Alá o que fez no Sporting, mas eu percebi e sentia que tinha atingido o melhor dele. Então, o melhor dele é melhor vender. E havia um clube que oferecia muito dinheiro e o presidente achou melhor não vender. E como é que se vê ali depois aqueles dois infortúnios e sobretudo o Mister... Antes disso, temos também a capa do Milagre de Alkmaar, que também acaba por ser, que Sim. faz parte dessas Ai, competições, não é? Exatamente. Uh, É impressionante. por um lado a vitória contra o Newcastle, por outro aquela... O Miguel tinha falhado o penalti decisivo na Luz para a Taça de Portugal, Sim, em que nós 3-3 com a penalti. Sim, nós ficámos reduzidos a 10 e o Sporting o Benfica acabou por empatar no último Simão a minuto. acabar. Simão, isso mesmo. E depois e o Miguel falhou o penalti. E felizmente depois acabou por fazer o gol que determinou a nossa ida à final. Eu lembro-me. Até parece que é o Ricardo que marca o gol, não é? Mas não foi Miguel Garcia. Na televisão dá a ideia que foi o Ricardo que tinha subido ao campo. Sim, não, mas foi Miguel. Mas foi Miguel. Sim, sim. Eu lembro-me de que a união era grande, mesmo com diferenças de personalidade, até desses egos que existiam. Eu lembro-me que nós estamos a perder 3-1, temos um canto antes, eles vão em contra-ataque. E o Pedro Barbosa, que era no fundo, se calhar, para a ideia de todos, aquele que menos iria fazer aquela ação, Faz um corte incrível lembras disso? a acabar. Se ele não vai fazer aquele corte para canto, eles estavam outros jogadores isolado no meio e eles tinham feito 4-1 naquela altura. Matavam o jogo. Estamos a falar de um jogador que, no fundo, as Tido pessoas... como lento até. Sim, com lento, as vezes. Bastante é um jogador tecnicamente fabuloso, mas no processo defensivo não se envolve tanto. Mas aquela vontade de Sporting, de camisola, o sofrimento e de chegar a uma final, no fundo, a segunda final europeia do Sporting, 2 finais. E a verdade, depois voltamos a atacar, temos o canto e fazemos o segundo gol e passamos à final. E depois perguntava-lhe, na sequência disto, porque depois creio que os adeptos foram bastante injustos, porque recordo-me, e depois agora também a preparar a entrevista ali, que o Mister foi, ao contrário da equipa, foi bastante associado quando foi receber a medalha e mesmo ao longo da época. Acho que fui o único, mas pronto. Como é que ia-lhe perguntar como é que lidava com essa tremenda injustiça, porque como ainda acabou de dizer, foi a segunda final europeia a que o Sporting foi o Mister Zé Peseiro que os levou até lá. Olha, eu vi agora o Abel perder a final e não creio que tenha sido assobiado. Claro, e bem. O que podemos fazer? Quando se gera expectativas, É tudo uma questão de é de uma expectativas. expectativa. Claro. Portanto, ou seja, se nós não temos feito a campanha que fizemos.
se não temos chegado à final e jogar em Em casa. casa, Em casa, não é? esse é o fator. Isso é um fator A determinante. ganhar ao intervalo. A ganhar no intervalo 1-0. Como eu digo, Para aquele não, lance do Rogério, que é um milagre como é que a bola não entra. não entra. Depois, como nós sofremos o golo. Uhum. O Mister diz que o gol eu- sofrido é como se soltasse o jogo do Benfica anterior, não é? Que foi o que Sim, matou a equipa sim, naquele porque momento. nós, a derrota com o Benfica, e acho que o Sporting até tentou adiar o jogo do Benfica ou a jornada, mas pronto, e bem, defendendo os seus direitos, não foi ouvido o Sporting. O CSKA, O CSKA foi ouvido, adiou. o CSKA adiou o jogo e Foi. não jogou nessa semana, e para nós tinha sido muito bom não ter jogado. Até parámos o jogo e não tínhamos uma derrota decisiva para a Liga em cima das costas para gerir, não é? Quer dizer, nós podíamos ganhar duas coisas e perdemos na Luz, quando acho que o Benfica nem merecia, nem justificou-nos ganhar, Se nem houvesse justificou-nos VAR, ganhar, se houvesse VAR, aquilo era anulado? para mim era anulado. Até porque, eu estou farto de dizer isto, as pessoas depois começam a dizer, não, desculpa, é verdade. Quem fez o gol, na minha opinião, é a mão do Ricardo. Porque a cabeça do Luizão toca-lhe no braço e a mão dele toca na bola assim. Portanto, ele quer agarrar a bola, até pode socar a bola, mas de ver naquela imagem, que depois repeti aquilo não sei quantas vezes, se calhar para me passar a dor, e o frame mais baixo, não é? A cabeça do Luizão toca no braço Ali e a mão, na capa vê-se ele a bater na. e a mão do Ricardo é que faz o gol. Na minha opinião é isso. Okay? É muito difícil de ver, mas pronto, se calhar foi os meus olhos que viram, mas e foi essa certeza. Mas pronto, mas isso passou a não... E essa derrota acaba por depois influenciar e muito, porque nós estamos a ganhar 1-0. Há aqui duas questões que se colocam. Nós estamos a ganhar 1-0 e o grande problema que tínhamos relativamente ao adversário era o jogo aéreo, que nós não éramos muito fortes, e o contra-ataque. Wagner Love, o Daniel, eram jogadores tremendos. E acabámos o empate. É um livre lateral, em cima da linha lateral, em que nós, de cabeça, acabamos onde éramos uma equipa menos forte no jogo aéreo. E ainda por cima eles tinham vários jogadores de seleção e muito fortes e muito altos. Mas depois nós vamos, um igual, perturbou-nos e não gerimos bem. Ficámos um pouco nervosos, tensos, inclusive do segundo golo, parte de uma bola que nós iniciamos no nosso guarda-redes, em que batemos a bola para a frente e estamos abertos e vamos a contra-ataque no meio da nossa linha defensiva, em que não gerimos bem, e creio que por esta situação é que nós não estávamos a jogar em casa nem fora. Aquilo era neutro. Mesmo que tivesse um igual, não é? Mais tempo, nós podíamos gerir. A derrota da Luz e estarmos um igual a jogar a nossa casa, parece que nós temos que ganhar já. Não, podemos ganhar com cabeça, porque nós sabíamos que os problemas que nós tínhamos eram no momento que nós dizemos o posicionamento final da nossa equipa, ou seja, no momento que perdíamos a bola, como é que estávamos pressionados para evitar contra-ataque ou para recuperar rapidamente a bola. Reação a perda, isso mesmo. É o que se fala mais neste momento e naquela altura já existia. Portanto, o complicado de uma equipa e treinar uma equipa que quer dominar e controlar o jogo em posse é no momento da perda. Ainda por cima, se tu dás possibilidade a que haja mobilidade, em que tu gostes ou queiras que os teus jogadores troquem de posição. Portanto, uma marca que eu trago no Ajax, em que havia liberdade de me campo para a frente, os laterais eram sempre corredores, os outros jogadores, nós jogámos em 4-4-2 losango, O próprio Rogério. só a posição 6 era um jogador mais fixo, todos os jogadores eram jogadores Mais móveis. de mobilidade. Isto perturbava o adversário, mas também, se não fizéssemos bem, no momento de perder a bola, também nos perturbava a nós. E foi isso que aconteceu. Nós fizemos muitos golos porque colocávamos tanta gente em ataque, em posição ofensiva, criámos tantas situações de golo, mas depois, com menos oportunidades, elas eram mais claras. Porquê? Porque onde está menos gente na área, onde as oportunidades são mais claras. Não é? Evidentemente, teve alguns azares, evidentemente, também naquela altura, alguns resultados podemos queixar, mas também isso todos podem queixar dos erros de arbitragem. Para mim, o mais eloquente foi o golo. Para mim era falta e pronto, e estava empatado, e depois nós jogámos em casa para ser campeões. E depois disso acaba por sair do Sporting na época seguinte.
pelo meio sei, e foi público que recusou. Só lembrar, evidente, naquela altura dói. Eu acho que tivesse outra maturidade não me tinha doído tanto. As expectativas, eu não me senti, no fundo, valorizado. O início da época foi tremendo, porque nunca mais a Juveléu entendeu e percebeu e valorizou aquilo que nós tínhamos feito, mas com razões. Nós perdemos em casa. E isso criou um muito mau ambiente para o início da época. Nem tínhamos muito dinheiro para investir, nem investimos muito dinheiro. Não tinha o dinheiro que neste momento tem, por exemplo, que tem. O Sporting tinha metade dos orçamentos do Benfica e do Porto naquela altura. Sim, E estabilidade tremenda. Sei lá, era uma coisa louca. Portanto, ou seja, e depois foi um avolumar. Portanto, ou seja, há um momento em que as críticas são tantas e tanta opção de criticar o treinador, com nomes, não vale a pena aqui lembrar, para mim não fazia muito moça. No fundo, eu não estava lá para jogar. Às tantas, já os jogadores nem conseguem desfrutar do jogo, nem conseguem dar o seu melhor com o clima daqueles. Depois passa ao seguinte: é quando os jogadores sentem que a responsabilidade não é deles, a capacidade de dar o máximo não é a mesma. Já encontraram um culpado. Estou a dizer que os jogadores andam sempre a procurar culpados, mas isto é mesmo assim da raça humana. Portanto, os jogadores o foco e a dificuldade por duas razões. Primeiro, alguns não se sentem, aqueles mais próximos, mais responsáveis, não se sentem à vontade e com um clima favorável para jogar um futebol ofensivo. Naquela altura, se calhar, é melhor jogar cá atrás, a complexidade das ações é muito menor e o erro é muito menor. Mas não, nós temos a nossa ideia, os nossos jogadores, a dificuldade deles poderem expressar com perturbação, com clima muito exigente, muito pressionante e muitas vezes até uma coisa louca. Eu chegava a dizer, a subirem só no final. E outros jogadores menos responsáveis, que há, mesmo bons jogadores, que às tantas, não sentindo a mesma pressão, se desligam. E houve um momento, ou 2 momentos, ou 3 momentos, em que eu achei, porque fui sempre responsável, e responsável pelo clube que me pagava, e pelos jogadores que eu dirigia, eu não sou bom para a minha equipa. Portanto, ou seja, se calhar a minha mensagem já nem passa bem, já há muito atrito e muito som, muito ruído para que essa mensagem passe para os jogadores. Eu não consigo que eles joguem o futebol que eu quero, nem consigo que eles joguem o futebol que eles podem fazer. E pedi, por 3 vezes, pedi a minha demissão, portanto, ao Presidente, por 3 vezes. Eu disse: Presidente, logo no final da época, no início, antes dessa época, é melhor ir-me embora. As corridas correram bem, infelizmente não ganhámos, mas não sinto ambiente para continuar. Houve outro momento, Presidente, diz da Cunha, um homem excepcional, fenomenal, que eu só tive mais relação com ele no segundo ano. No primeiro ano era no fundo era com os dirigentes e com o Paulo Andrade e com o Carlos Freitas, que estavam mais próximos. E, mais uma vez, no início da época, eu acho que até a seguir a ganhar o Benfica em casa 2-1, e nós não estávamos longe do primeiro lugar, ou estávamos a um ponto, é melhor eu sair. Mesmo ganhando, eu sinto que o ambiente não é favorável. E depois é quando eu decido mesmo, disse: Presidente, não há hipótese, eu vou-me embora. E nessa reunião eu disse: Mister, não se vai embora. É verdade que também há aqui questões que nós não precavemos, que é de fazer uma equipa mais forte. Tinha sido o Barbosa, tinha sido o Rui Jorge, tinha sido outros jogadores. Se calhar não apostámos como devíamos ter apostado. Nós contamos consigo. Também você também é uma pedra de arremesso contra mim, porque o Presidente também era muito criticado. E digo: não, eu vou-me embora. A família já sofre, os meus miúdos vão para a escola e sofrem, evidentemente, se calhar já estão preparados, mas mais do que isso é a defesa do Sporting. Eu acho que o Sporting, para ser defendido neste momento, eu tenho que ir embora. E ele disse-me: se for embora, eu vou-me embora também. Eu nunca acreditei. Eu disse: não, você é preciso ao Sporting, é preciso também ao futebol português, porque naquela altura ele estava naquela luta contra o sistema, como vocês sabem, e o Presidente, a verdade é que eu demito-me
Simplesmente não há hipótese nenhuma. Eu vou sair e ele no dia a seguir demite-se também. E disse-me: "Então, mas você fez isto porquê? Se eu soubesse, eu não. Não. Você demitiu-se, eu também demiti." Ele disse-me isso: "Você foi embora, eu também vou embora." E teve essa coragem. E depois de sair do Sporting, acaba por, e revelou isso publicamente, que acabou por recusar o Besiktas, teve também outros convites, acaba por rumar E mal ao para a Arábia Saudita. exatamente, para a Arábia Saudita, e depois segue-se a Grécia, e eu queria vir aqui para a Roménia, porque foi na Roménia onde também viveu uma experiência diferente, muito diferente do habitual, um clube com dificuldades financeiras, salários em atraso, e eu queria particularmente perguntar pela história em que lhe colocaram o menu à frente. Mas acho que foi um passo. Nós damos passos na vida que nos arrependemos. Acho que não devia ter ido para o Hilal. Esse é um deles. Devia ter esperado aqui, até porque acho que Teve vários convites, não foi? tinha, quer dizer, eu não fui para Besiktas, fui para o Hilal. Está bem que o dinheiro é mais, não sei se era tanto, mas não sei. Sei que tive um tempo à espera de um projeto, até porque quando joguei a final tinha naquela altura possibilidade de ir para a Inglaterra, é verdade, tinha possibilidade de ir para a Inglaterra. Acabei por não, tanto, como perdemos, as coisas não se concretizaram, pelo menos não andaram para a frente, e acho que foi um passo mal dado. Devia ter ficado na Europa, porque sabia que o processo que tinha era bom, era sugestivo, era agradável e podia ter outras possibilidades. A escolha foi essa e acabei por ir para a Roménia. Aí foi uma loucura, porque uma pessoa que era da Jordânia e que colocou dinheiro no clube, pagou-me um pouco de dinheiro mesmo, mais do que eu tinha ganho até naquela altura, em termos de contratos. Não é os contratos que são agora, atenção, nada disso. E só me pagaram metade do contrato e não pagaram mais vencimentos, nem a mim, nem os assistentes, nem nada. Que ficou tão mal. Nós quando eu saí, estávamos em posição para classificar para a UEFA. Perdemos com o Wolfsburg para a UEFA, quando fomos eliminados. Wolfsburg, que foi campeão na Alemanha naquela altura, com um jogador que eu tinha até ido ver para o Sporting no Brasil. E depois foi ali aquele período de férias para as condições climatéricas que a Roménia tem. O campeonato parou, eu fiquei na Roménia até ajustar com eles. Eles venderam um jogador para me pagar, prometeram, pagaram o que faltava, eu não queria mais dinheiro do que aquilo que tinha que receber, até porque tinha um convite para ir para a Arábia Saudita, das mesmas pessoas que me tinham mandado embora do Hilal. Eu não tinha perdido um jogo no Hilal, estava em primeiro na Liga, na Taça do Rei e na Príncipe Faisal. Ou tinha perdido um jogo, já não tenho bem a certeza, mas estava em primeiro lugar, e fui chamado porque eu não deixei 2 jogadores ir a Meca, porque tínhamos jogo, mas tínhamos 9 pontos de avanço. Mas 9 pontos de avanço, porque faço falta para ir a Meca, não faz a Meca noutra altura. Quando esses jogadores regressaram, nós jogámos mais um jogo ou 2, eram jogadores de seleção, tinham jogado na Alemanha no Mundial anterior, e o diretor chama-me e disse: "Mister, o problema é que os jogadores não suportam a tua exigência, a tua disciplina, e então tens que ir embora." E vim embora. Acabaram por não ganhar nada, fui para o Toninho Cerezo como treinador, e essas mesmas pessoas que depois foram para a Federação ligaram-me: "Olha, a nossa seleção precisa de disciplina e exigência, e por isso é que nós te queremos." Uma coisa que foi má, acabou por ser boa. E como já dissemos em ovos, quase ganhavam um dos cavalos mais valiosos do mundo, É e por causa de um golo aos 90+3, como este Viste esse programa golo? não, Opa. estava a dizer só que o golo foi aos 90+3, tal como este programa. Não, já foi mais. A 90+3 o árbitro tinha dado, mas já foi aos 90 e... Eu tinha aqui a indicação Era. no 0-0. Pronto, 90+3. Pode ter sido. Ou passou 30 segundos. Foi das coisas das derrotas mais... E eu tenho de dizer, acontece-me tudo, me disse naquele dia. Nós tínhamos ido jogar ao Bahrein, tinha a seleção das melhores daquela altura, tinha ganho até o último gol,
lá a Taça do Golfo, não aquela que eu tinha jogado com a minha equipa B, mas a outra antes. Fomos ao Bahrein e aos 84 minutos há um central que vai por trás do Catani, que era o meu avançado, na marca de penalti, faz-lhe uma tesoura e o árbitro não deu penalti e ficou 0-0. Vamos jogar em casa com o Bahrein. O Bahrein foi 3 vezes ou 4 vezes à baliza da Arábia Saudita. Mesmo assim faz 1-0, nós fazemos um igual, fazemos 2-1 e aos 93 minutos nós vamos 2 jogadores isolados contra um jogador e um guarda-redes e perdemos a bola na área já aos 93 minutos e não sei, aquilo teve mais 30 segundos a 40 segundos. Isto é histórias incríveis. E nós podemos até guardar a bola, não queremos fazer gol, a bola vai para fora, um lançamento, e há um jogador deles que bate a bola para o nosso meio campo, e o nosso defesa vai para bater a bola em 5 metros no nosso meio campo defensivo, para bater a bola com o pé, e a bola vai para canto. Vai lá a rosca que a bola leva. O árbitro estava para acabar o jogo, e está um jogador do Bahrein para marcar o canto. Eles têm 3 jogadores na área. E o guarda-redes vem a correr e a dizer para o jogador que está a marcar o canto, não marcar o canto, para esperar por ele. O jogador marca o canto, há um jogador que dá de cabeça assim, a bola vai, há um bocado de relva que está ali ao pé do poste, a bola vai até o lado do poste e bate no bocado lá levantado e vai para o poste. Eu tinha um jogador, na altura ainda se colocava 2 jogadores nos postes. O meu jogador não estava no posto. E perco a oportunidade de ir ao Mundial com esse lance. Mister, e o sonho de ir ao Mundial ainda é uma... Esse era um sonho que eu alimento, e depois de ter estado na Nigéria, se não fosse as questões que tivemos de relação económica, financeira, desgaste, uma coisa impressionante que tive com a Nigéria. Chegou mesmo a ir a voto popular, a sua continuidade? Não sei se disseram isso. Não, foi tanta coisa, quer dizer, eu fui contratado por um presidente, depois veio este presidente. Ideias que nós temos, porque um selecionador não é só o treinador de campo, também dinamizar várias coisas. Eu visitei, fui ver jogos de futebol em várias zonas. Algumas não ia porque a polícia não policiava os jogos, permitia, porque os Boko Haram, tu sabes que é um braço do Al-Qaeda, o que faz na Nigéria é sequestrar pessoas e depois exigir o dinheiro. Portanto, e alguns jogos que não fomos ver foi porque nós tínhamos que enviar sempre um relatório. Ou seja, onde nós queríamos ir ver os jogos, muitas vezes não podíamos ir por não poder assegurar a segurança dessas visitas. Sabe, o que eu fiz, desde visitar os jogadores todos da Nigéria, que aquilo era uma seleção que estava completamente em guerra com a Federação, agora até fizeram outra vez mais uma greve, porque nos primeiros jogos que eu fui fazer, fui ao México, nos Estados Unidos, contra o México e Equador, de preparação, antes de jogarmos o primeiro jogo para apuramento para o AFCON, e só apareceram 5 titulares. E todos me disseram que esta situação era muito grave, que muitas vezes eles tinham que pagar as viagens, que não viajavam nas melhores condições, uma quantidade de problemas. Eu, até porque aquilo foi mais um projeto esportivo do que um projeto financeiro, económico, não era um vencimento. Mas pronto, eu queria experimentar uma seleção que é muito boa e que tem qualidade. Eu, até nisso, eu visitei os jogadores todos, convencê-los, criar ali contratos e objetivos, à conta do meu bolso, com faturas depois para a Nigéria, que ainda não me pagaram, mas acho que vão pagar, para visitar os jogadores todos. Na Europa, a maior parte dos jogadores. Portanto, também por aqui, também tenho que realçar, 1 mês e meio antes do AFCON, eu quis fazer uma pressão, dizer ao Presidente, ou você paga-me, quando começámos o AFCON deviam 19 meses, ou paga-me ou eu não faço o AFCON. O Presidente, por visto, como não tinha dinheiro, deve ter falado para os jogadores, então tu convenceste-nos, porque eu disse-lhes a eles, ou seja, para nós ganharmos o AFCON, queremos ganhar o AFCON, é o meu objetivo, só uma hipótese. É vocês vão aos jogos de preparação todos,
vocês estão sempre presentes para nós fazermos uma equipa. Porque o tempo de treino numa seleção é reduzido. Sim. Se nós não temos, pelo menos, os jogos de preparação, então como é que nós vamos fazer uma equipa com organização suficiente para disputar um AFCON? Então a maior parte deles me ligaram, muitos mais influentes, mister, então se tu desenvolveste e criámos este compromisso contigo, então agora não vais embora antes do AFCON. Também não era essa a razão, eu também quis pressionar. Mas, como digo, foi bom, porque chegámos à final, foi mal porque Muda não para ganhámos. 3 centrais e depois nem sofre golos durante 4 jogos. Sim, porque um problema que nós tínhamos era, nós fomos a equipa que marcou mais golos na fase para o apuramento. Batemos o recorde 10-0. de 0-0. Tivemos o jogador com mais golos marcados, que foi o Osimhen, com mais assistências, que foi não sei quem foi. Há um miúdo que está no Nantes, é o Simon Moses. Aquilo tudo batemos. No entanto, os outros iam lá uma vez e faziam um golo. Então, ou seja, a seleção da Nigéria é muito forte do meio campo à frente e, mais não fraca digo para muito trás. fraca, Sim, mas fraca do meio campo para trás. Pronto, e encontramos essa solução Para equilibrar. tendo o Ekong, que neste momento é titular, como a linha de 4 é muito difícil para equilibrar, para ter uma equipa mais... Não quer dizer que fosse uma equipa menos ofensiva, porque dominámos o jogo, controlámos o jogo, tínhamos jogadores com essa capacidade. Tínhamos ganho ao Costa do Marfim na fase de grupos e depois acabámos por perder na final. E o Costa do Marfim, que é apurada, porque o Moçambique empata com o Gana no último minuto e em vez de ser o Gana apurado para a fase eliminar, ou fase final, é a Costa do Marfim, que nem podia lá estar. Mas, na minha opinião, foi a melhor, nos últimos jogos foi a melhor seleção. E voltando aqui um bocadinho atrás na carreira e focando aqui um bocadinho nas suas passagens em Portugal, sobretudo pelo Braga, onde há aqui alguns momentos muito interessantes. Há um jogo épico com o Manchester United, em que, se nos puder contar um bocadinho sobre esse jogo. Sim, estávamos a ganhar e acabámos por perder lá. Grande jogo. Eu acho que daqueles jogos em que o treinador sai de lá satisfeito, mesmo perdendo. Mas pronto, mas também não... Há algumas questões que também só há golos com erros. Grande jogo. Eu acho que foi o Alan que fez 2 golos. Uhum. Certeza. Depois em casa estávamos... E a estreia de Ruben Amorim em Old Trafford. É mesmo. Portanto, depois, quando ele foi para lá falámos disso. E depois jogámos em casa com o Manchester United. Estávamos a ganhar 1-0. Há um apagão na Pedreira. Sim, na Pedreira. E depois eles fizeram 2 golos em 12 minutos ou 14 minutos. Mas não fizemos uma boa... Fizemos 2 grandes jogos com o Manchester United. Fomos ganhar a Galatasaray, um ambiente fabuloso, mas fomos muito fracos contra o Cluj. E depois em casa contra a também perdemos. O último ano da Alex Ferguson, penso eu. Não tenho a certeza. É 12-13, não é? Acho que é 12-13. É. E é nesse Braga que, para além de ganhar a Taça da Liga, ganhámos a Taça da Liga. É uma das grandes épocas do Braga ultimamente. Uma equipa também com muitos golos marcados. Sim. Entramos na Champions com 2 jogos fabulosos. O Udinese que era muito forte. Ganhámos penaltis. Mas tínhamos, olha, também, a verdade é que jogámos um futebol, não digo parecido com o do Sporting, um futebol também muito afirmativo, do domínio, controle, mas também encontrei jogadores para isso. Isto não é? a capa do Vianas, Mossorós, tínhamos jogadores com custódios, portanto, jogadores com magia, Alans, vários jogadores, bons jogadores. Esta é a final da Taça da Liga contra o Porto, não é? E a pergunta que eu lhe faço é, sendo que é o primeiro grande título da era Salvador, excepto aquele título Intertoto que acaba por não ser disputado de forma... Em campo. Exato. Eu queria perguntar se foi a pressão do pódio que foi decisiva para não continuar, isto Acho até porque António Salvador, quando o Mister Peseiro regressa, diz que era um ato de justiça ao seu regresso. Sim. Eu acho que sim, ele próprio reconheceu. Eu acho que não ficámos em terceiro lugar, foi o Passo Ferreira, um grande Passo Ferreira do Paulo Fonseca. Exatamente. Eu lembro que jogamos em casa com o Nacional da Madeira e oferecemos 2 golos e perdemos o jogo. Eu acho que merecíamos mais. Inclusive, eu acho que merecíamos e fomos melhor equipa que o Passo Ferreira, mas foi mais eficaz, muito mais eficaz, e grandes resultados.
e acho que não ter ficado em terceiro lugar naquele ano foi decisivo, na minha opinião. Agora, o próprio presidente assumiu depois e admitiu que eu não devia ter saído e que devia ter estado mais tempo. Assim como na segunda vez, eu acho que também não fez bem. E Ruben Amorim já se via ali treinador? Sim, sim. E o Amorim Viana é- já se ia dirigente. Não. E também treinador. Tenho essa É dupla, que treina, Não, e treina também- uma das grandes duplas do Não, futebol e também inglês. e também treinador. Eu acho que o Viana, se há jogadores daquele Braga que tinham preocupações com o treino, tinham opinião sobre o treino, tinham opinião sobre o jogo, tinham opinião sobre a estratégia, sobre o plano, eles eram os dois eram. E Era também o Mourinho, que era o Viana. E também Custódio está a treinar o Alverca agora na Primeira Liga. Sim, mas o Custódio era mais comedido, Esses três era do meio mais- campo eram... Sim, ou seja, mais o reservado. Custódio era menos audaz a dar a sua opinião. Não é? Portanto, vivemos neste momento um treinador, no fundo, tem que exercer a sua liderança, mas também ouvir todos, mas há uns que fazem mais ouvir que outros, Sim. pela sua personalidade. O Ana Mourinho era mais características. extrovertido. Era o conhecidamente. Mourinho e o Viana, eram jogadores com o Alan também, o Custódio mais caladinho, mais introvertido, os outros mais expansivos, não é? O Mourinho até porque aquela capacidade que ele tem de jogar em vários lugares, mas não querer jogar em vários lugares, não é? Mister, mas o que é que eu vou... Porque és aquele que neste momento, na minha opinião, pode fazer esta posição e tens que fazer, ok. Mas sabe que eu não gosto, sei que tu não gostas, mas o Mourinho tinha apesar de dizer, direito. "Mister, eu não gosto de fazer, mas pronto, vou fazer. Ou seja, outros não. Olha, vou fazer. E tem algum jogador que já tenha treinado e que ainda esteja no ativo e que possa dizer que vai ser um bom treinador? Ou... Bruno Fernandes? Outro, esse também é muito, Esse vê-se, muito mesmo. eloquente, muito, mas não sei Comunica. se ele quererá isso. Porque ele é muito emocional. Pois. O Bruno é muito emocional, não sei se ele quererá, não sei, não acredito. Enquanto o Mourinho e o Viana mais que acredita, o Bruno é um líder, não é? No treino, no jogo, no chat para os colegas. É verdade, não é só no jogo, no treino também. Acho que exige, mas ao mesmo tempo protege, quer fazer, quer treinar. Uma loucura. Ainda por cima quer treinar muito e não se aleja. Foi um dos nossos medos que nós tínhamos. Ainda vais fazer 30 remates a treinar cantos ou a bater bolas de fora, que tem cuidado. É verdade que ele não se lesiona, é fiável a nível das suas estruturas musculares e E também se cuida, certamente. É constantemente Com um certeza. jogador com mais jogos na Europa, Sim, onde sim. dos top é uma 5. loucura. Portanto, ou seja, um jogador muito fiável. Temos tudo que é músculo e tendões e articulações e gosta de treinar e coloca sempre intensidade a treinar. Também e também é um jogador que gosta de saber e falar e perceber e questionar. É um curioso. É. É. E depois seguiu-se, além de passagem nos Emirados e no Egito, o Futebol Clube do Porto, que é o outro grande a que acabou por chegar. Há dados curiosos sobre a sua chegada. Foi na altura para o Porto, na altura não devia ter ido, mas pronto. E não sei se sabe isto, mas foi apresentado precisamente 14 anos depois de José Mourinho. Ambos estrearam contra o Marítimo, ambos venceram e quando chegaram ao Porto, o Porto em ambos os casos tinha uma série negativa de 3 jogos sem vencer. Portanto, Eu estava aqui um registro. eu estava no ar e estava bem. Estava no ar e estava bem. Ia ser campeão no Egito. Potencial campeão da Champions Africana. Estávamos bem por cima no campeonato. Pronto, e o presidente Pita Costa e o Antero convidaram para ir para o Porto. O Porto não se recusa, mas naquela altura o Porto vivia problemas. Foi mais emocional e pelo coração do que propriamente foi. racional. Sim, quer voltar outra vez, até porque tinha saído do Sporting, é evidente que no Braga tinha tido sucesso também. Mas depois o Porto é uma chamada, olha, vou ao Porto e quer ser campeão. É evidente que encontrei algumas lacunas, o balneário não era assim tão forte, vários jogadores que tinham saído. O Rafa não se conseguiu buscar. É isso mesmo. Também não veio um central. Não veio central, o Michael Michael depois foi Chidosi. castigado, tivemos que jogar com o Cidosi, E o Layun, na central indoor. Layun na central, isso E o mesmo. Varela lateral. O Varela lateral direito, ou seja, o lateral esquerdo que no fundo nunca se tinha afirmado, mas acabou por jogar comigo. A equipa não era uma equipa forte. Era uma equipa a Porto.
nem era uma equipa com a qualidade que o Porto teve e Estava habituado. E continua Estava a ter habituado. depois. Percebes? Não era. E ainda se reencontrou com Casillas, certo? Sim, com o Iker. E comparar aquele Porto aos Portos do Vilas Boas ou do Vítor Pereira não há comparação possível. Portanto, que tinham tremendas equipas. Quando disputaram também os títulos com o Benfica e ganharam títulos ao Benfica. Mas não tinha Mas ainda as assim condições. conseguiu. Assim chegámos à final da taça, Sim. né? Com André Silva. E contra um Benfica e um Sporting poderosíssimos. O Sporting jogava muito bem. A verdade é que o Jesus pôs o Sporting jogar muito bem. E se calhar até merecia ter vencido essa liga. E o Benfica, ainda venceu o Benfica. com o Vitória, que foi campeão, aquilo foi tac-a-tac, Sim. com os mesmos pontos, creio eu. Ainda ganhou o Rio Vitória na Luz. Sim, ganhámos 2-1, uma exibição tremenda do Iker Aboubakar. Casillas, um bocadinho de sorte também a ajudar. Aboubakar também muito bom. Sim, estreámos o Shidozi. A Central. Nesse dia, tinha 18 anos, não sei. Depois, na final da taça, por exemplo, o Shidozi já não conseguiu jogar o mesmo que jogou nesse jogo contra o Benfica. Também Mas jogou bem André Silva. Isso, Pois, aposta em muito- André sim, uma Silva. aposta em André Silva. André Mas às Silva tantas, agradece muitas vezes já ao- o Babacar já não jogava o André Silva. No fundo, também é verdade, foi uma, assim como o João Moutinho, o Nani, esses jogadores Varela, o que eu Silva. lancei. O Varela consigo faz o primeiro e o jogo 200 na Liga, quando estava no Porto. Chegou já para não falar noutros, e também o André Silva, que acabou, até podia ter feito o 3-2 a acabar, e não fez, e depois acabámos perdendo os penaltis. E só para concluir, até porque nessa altura ficou um mal entendido e é bom também clarificá-lo em relação à sua relação com Pinta Costa, mas gostava que o Eu clarificasse expliquei isso, clarifiquei várias vezes. Não existiu nada, ele já me tinha cumprimentado. O Presidente do Porto sempre tratou bem, eu tive uma relação com ele muito positiva, mas, obviamente, eu e a minha mulher chegámos a jantar mais que uma vez na altura com a Fernanda, que vivia com o Presidente Pinta Costa e com ele. Várias histórias, várias conversas nós tínhamos em estágios que eu gostava muito de falar. Uma pessoa com uma cultura tremenda, não tenho dúvidas nenhumas, em que falava e discutia sobre tudo. De futebol, praticamente não falava comigo. Evidentemente ficou chateado de perder, como eu, como é evidente. Também a verdade é que o Braga merecia ter vencido mais no ano anterior do que naquele, mas pronto, o futebol é isto mesmo. O Rafa foi mais lateral do que foi extremo. Duas ofertas nossas, vamos ser sinceros, não é? 2 gols oferecidos por erros tremendos da nossa equipa. Mas pronto, perdemos. É normal que eu tinha ficado chateado, incomodado. Também acho que se tivesse vencido, ficava mais uma época. Não venci. Saímos. E mais tarde ainda vai ao Vitória Sport Clube, também no mesmo contexto. Sim, num contexto também de difícil, recuperação. complicado, mas foi um presidente que me chateou muito e que mandou muito. Mister, eu estava no Brasil, Mister, veio aqui. Vitória também é daqueles clubes que, no fundo, Não tem se uma recusa. imagem. Pertence aos 5 melhores clubes do país, não é? Uma massa associativa tremenda. Só falta o Benfica. Uma pressão. Uma tremenda. Depois falta ao E Benfica. depois veio o Sporting, que também é uma missão espinhosa. O Vitória foi tremendo, um ambiente louco, a forma como eles vivem no futebol, a cidade e o Vitória. Também no momento errado, é isso? Não me errado, porque eu também não tinha. Evidentemente que tive com o Rafinha, que depois iria treinar no Exato. Sporting. Gostaríamos de ter chegado à UEFA, mas não conseguimos. Também naquela altura. Eu acho que fui a seguir ao Guimarães ter perdido, o Vitória ter perdido na Guimarães a Vitória. Exatamente. Ter perdido com o Braga 5-0 em casa, acho eu, não? Do Pedro Martins. Sim. Não foi 2 ou 3 semanas depois, mas pronto, não conseguimos. Também não tínhamos assim uma equipa, algumas vicissitudes, alguns problemas também que existiram. Não consegui. Depois o Sporting foi um trabalho tremendo. Perguntar esses bastidores desse verão, Esse não é? Que esse é um verão. Esse é um verão, É um verão louco, quente. um verão Sim, quente. O verão quente dos anos Não, 90, este aqui é em fogo escaldante. completo, em que me dediquei ao Sporting horas e horas e horas e horas, dias e dias, sem ir para casa, muitos dias, mas também já fazia quando estive a primeira vez no Sporting. Até porque a academia era boa, tínhamos um bom quarto, Mas boa alimentação. aqui havia uma circunstância Não, uma diferente. situação muito grave. Eu lembro quando foi a Recuperação do apresentação, clube, fomos, eu e o Sousa Cinta fomos completamente assobiados, né? Mas depois aqui foi eu achei, pronto, depois do Sporting ter aquelas equipas, não foi campeão, como é que vai ser? Mas fiquei convencido, e de ser compensado. Não fui campeão no Sporting, não ganhei a taça UEFA, a UEFA no Sporting, vou ser compensado. Vou
fazer com que o Sporting seja campeão este ano, mesmo com estes problemas todos. Não pensei que fossem tão graves, a quantidade de jogadores a querer ir embora. O que é que viu quando chegou? Uma coisa louca, portanto, nós não tínhamos. Convenceu os jogadores no fundo, a voltarem. E foram vários que já tinham apresentado a vossas, como o Bruno Fernandes, né, que foi uma mais-valia para o Sporting na questões financeiras, depois como foi vendido. Mas outros jogadores, outros não voltaram. Depois escolher 3 ou 4 jogadores. Portanto, o orçamento tem que ser reduzido em 15 milhões, que era o que me foi dito naquela altura. Abdicar de jogadores, não é? Nani, Ir para as massas. buscar poucos. E buscar o Nani, que no fundo queríamos que fosse uma referência, Para as massas também. no fundo, Coisa mais sentimental. sentimental, ele quis, convenci-o, para o Sporting, foi o Diaby, foi o médio centro Gudel. O Guidel, exato. Gudel e mais quem? Foi o Renan. O Renan O para a Renan, baliza, sim. guarda-redes. Estava lá o Viviane, não é? Que foi aquele caso também assim. Depois tinha sido contratado pelo antigo E o treinador. Storaro também, que não chegou. Sim. Sim, também não chegou, porque tinha uma lesão grave, portanto aí eu disse-me, soube da lesão, como é que vem para aqui um jogador lesionado, como é que nós vamos, numas condições destas, buscar um jogador que só daqui a 6 meses está recuperado, e era, se 6 meses era recuperado, que era totalmente, dava a garantia de ser recuperado. Tantas coisas, tanto um trabalho árduo, com a comissão administrativa, que era o nome dela, Comissão não de é? gestão, sim. Comissão de gestão, fazer com que alguns jogadores fossem embora, aquele jogador que ganhavam um ponta de lança, que até puxava um pouco, esse mesmo, em que eu convenci o Presidente. Ganhava 6 milhões por ano. Presidente, mas nós temos que o vender, Presidente, mas não vale a pena vender. Se houver algum clube que venha buscar e lhe pague este valor, está bom. Exato. O jogador não tem condições, o jogador nos primeiros treinos não consegue acompanhar os outros em qualquer trabalho mais intenso. Bem, mas isto é uma mais-valia, não é mais-valia nenhuma. A mais-valia é deixar de pagar 6 milhões e alguém pegar nele, e foi. E felizmente aconteceu. Eu acho que até começámos a época mal, acho que até as coisas não correram Chegou a mal. estar igualado em primeiro lugar? Sim. As eleições vencem. Nós estamos em primeiro quando o foi Presidente sobre Varandas ganha as É o eleições. gente sempre do Mister na Sim. Liga, na Sim. Primeira Liga. Nas primeiras 4 jornadas, Sim. são 3 vitórias Pois, e um empate. empatámos na Luz, foi o João Félix que João Félix entrou marcou de cabeça, aos 84 minutos, 85 sim. minutos. Saiu, Depois, estava a 2 pontos da liderança. sim, eu acho E que contribuiu para que essa equipa ganhasse a Taça da Liga e a Taça de Portugal, não é certo? sim, Também. e fizemos um plantel para ganhar a Taça da Liga e a Taça de Portugal. Evidentemente que quando o Presidente Varandas entrou, senti que não era a escolha dele, percebi isso. Portanto, evidentemente que as preocupações do Sporting podiam ser outras, o Presidente podia estar preocupado com outras coisas que não o plantel. A única coisa que eu me lembro que ele me disse foi: Mister, acho que foi isto. O importante é chegar em janeiro a menos de 8 pontos do primeiro classificado. Depois, na Taça de Portugal nós eliminámos, na Taça UEFA estávamos no caminho para se classificar para a fase seguinte. Na Taça de Portugal tínhamos eliminado uma equipa ou duas, já não sei. E na Taça da Liga tínhamos vencido já não sei quem. Tínhamos alguns problemas de lesões, algumas questões para gerir, e jogámos em casa com o Estoril do Luís Freire. Era o Estoril? Era. Em que alterei muito a equipa, tal como tinha feito no Braga. Exato. Quando saí, a mesma coisa, o mesmo erro, ou pelo menos a mesma perspectiva. Eu no Braga íamos jogar com o Sporting, que jogava com o Setúbal, tinha jogado com o Setúbal, e assim, e ganhar a Alvalade é descansar aqui os jogadores. Descansei os jogadores, muitos jogadores, 7 jogadores, com um erro meu, evidentemente, aí mais grave em Braga, e acabámos por perder em casa com o Covilhã. Aqui perdemos com 2-1 com o Estoril, um jogo que não influenciava nada, porque bastava depois o Sporting ganhar um jogo e passava para a fase final da Taça da Liga, e foi o que aconteceu. Portanto, o Sporting acabou por ganhar a Taça da Liga, a Taça de Portugal, numa época muito difícil, porque vinha de grandes problemas, convulsões, a Juveléu a querer, portanto, Tomar o clube. tomar o pulso. Felizmente não tomou.
mas mesmo assim o Sporting foi a segunda equipa com mais títulos, ou a primeira, porque Mas- acho que o Benfica foi campeão. Foi? Ou foi o 18 Porto? 19, Benfica campeão. Campeão, e o Sporting ganha as 2 taças. E é só para fechar e para perguntar, porque este Sporting, até porque perguntar-lhe primeiro se chegou a tentar convencer Rafael Leão e Podense, que eram jogadores da formação, a voltar Houve para essa, trás. houve essa E o Gelson? tentativa, mas não, houve a tentativa, mas não houve possibilidade, apesar do Podense também. Todos os outros, houve essa tentativa. Mas curiosamente os que não eram da formação foram os que regressaram. É verdade. E o O Mister... Patrício também saiu, Sim, sim. O William, William, todos esses. uma equipa que era muito boa. Equipa que era muito boa. Infelizmente, essa equipa com os Jesus não ganhou nenhum título, mas acho que tinha equipa e foi numa altura em que o Sporting tinha grandes equipas para ganhar títulos. Essa não, Ganhou mas uma mesmo taça assim, da Liga, sim. o Jesus Nessa ganhou a época, taça na época anterior, a sua. Pois, não Mas me sim, lembro. mas sim. Penso- Em janeiro. Mas pronto, era- Eu cheguei a ler que teve no início da academia, ou seja, de Alcochete, no nível de elite, e que quando chegou o decréscimo de nível era gritante. O que Sim. é que encontrou? Não, era as condições, por exemplo, de Manutenção. manutenção, as condições da alimentação até. Eu, quando saí da academia, naquele ano, a alimentação para as camadas jovens era fabulosa. Ou seja, nós pedíamos, eu gostava de ir à cantina ou ao restaurante onde estavam os jovens a comer, onde estava a nossa, e via um decréscimo de condições para toda a formação, não tenho dúvidas nenhumas. Houve desinvestimento Mais na academia. desinvestimento grande, os miúdos não viajavam no dia antes, mas viajavam de manhã para fazer jogos no Norte. Isto passava-se no Sporting. E a remodelar, sei lá, tudo o que é estrutura de descanso, tudo isso estava de uma forma, não digo caduco, Degradado. sim. mas estava degradado. E isso eu Nota-se. registrei. Evidentemente que houve evolução e tudo mudou, felizmente. Mister, para fechar, a FIFA há uns anos, que no princípio do milénio, atribuiu um prémio às melhores equipas do século por continente. Real Madrid na Europa, Al Ahly em África, Al Hilal na Ásia e São Paulo na América do Sul, que tanto quanto se soube, o Mister teve quase para assinar com eles. É incrível, já tinha... E aquilo que eu lhe queria perguntar, enquadrando nisto, é o seguinte: o que é que lhe falta fazer no futebol e o que é que perspectiva? É verdade, eu fui Real Madrid, o Arli do Egito e Hilal. E São Paulo tive 2 vezes para assinar para São Paulo. Uma em 2015, 2016, Antes do Porto. sim, antes do Porto. Estava no Albarda, acho eu. Não tenho bem certeza. E fui a São Paulo, inclusive negociar. Quando o Osório já tinha praticamente um acordo, eu apresentei as minhas... o meu projeto, que eu tenho uns diapositivos sobre o que é o meu modelo de jogo, o meu modelo de treino, o meu modelo de liderança, o modelo de organização. Quase o seu currículo como Pois, o currículo é uma coisa, uma no visão. fundo, das minhas ideias Uma sobre o visão. que é que eu gostava de uma equipa, se é possível, é compatível, ouvir as pessoas, portanto, e fui fazer isso em São Paulo. Eles acabaram por... Foi muita insistência de um empresário. Olha, é o empresário, neste momento, é o que tem o Oltano, um empresário brasileiro, e eles gostaram muito. Fiquei no dia a seguir, e depois houve problemas de... Portanto, naquela altura, previsto era assim, mas eu não via aquilo assim. Que era, se eu fosse despedido, só iria receber um mês de compensação. Isto era hábito no Brasil, mas eu disse que não aceitava. Portanto, pelo menos queria que não me deixassem, que me deixassem trabalhar 6 meses no mínimo, e depois tinham que pagar, já não sei o que era. E acabámos por não chegar a acordo aí. Eu arrependo, porque era o primeiro treinador português naquela, acho que Naquela a altura. chegar. Vai descobrir o Brasil. Nesta, já houve treinadores portugueses antes, mas Sim. A nova geração. a segunda vez foi antes do Zebelda, portanto, em 2000 e... há 2 anos? Há 2 anos. O Zebeldia é que acabou por ser o treinador, agora está no Fluminense. E jogar muito bem. O treinador é um treinador brasileiro que eu até gostei do São Paulo. Eles iam jogar a Flamengo, tive uma reunião, uma videoconferência, estava em Madrid, eu videoconferência com eles, e gostaram muito, disseram o que é preciso
para você vir. Então, é uma viagem de avião e negociarmos os pormenores. Mas acabou por assinarem com a Argentina. E o que é que falta fazer? Queria o Mundial, por exemplo. Premier não é? League. A Premier League é outro objetivo. Acho que neste momento tem que sentir a realidade e ter os pés no chão. Que é muito complicado e muito difícil neste momento. Faça aquilo que é a procura não é que não se sente a competência e capacidade para isso. Ainda Mas por é um cima, momento. eu acho que o meu futebol até se adequava à Inglaterra. Porque se gostam de ver um espetáculo, eu gosto de bons espetáculos. Não gosto de provocar e criar bons espetáculos só por causa do resultado. Apesar de também, nos últimos anos, se calhar, sentir e perceber e querer também ser resultadista. Mas não é essa a minha matriz. Nem faço isso bem. Ou muito bem. Era Inglaterra, portanto, creio que é muito difícil. Mas um desafio para subir no Championship, aceitaria? É isso que já com pessoas que me consultam, que eu aceitaria e gostaria de fazer. Portanto, já que não era a primeira a Championship, um projeto desse eu gostaria de fazer. Esteve quase a 30ª vez do Jorge Mendes ter assinado para o Cardiff City, até depois vi de São Paulo, esteve quase, ainda viajei com o dono do clube, que era Singapura. Seria a história do Nacional da Madeira 20 anos depois. Fui no avião dele até de Madrid para Londres e acabou por não se concretizar, mas em princípio gostaria. Ou treinar no Brasil gostaria. Vamos ver. Mister, agradecer-lhe por esta ótima conversa, por termos estado aqui a visitar a sua longa carreira, por esta abertura para contar tantas histórias e tão boas. Agradecer também em casa e espero que tenha gostado tanto como nós deste episódio. Em casa, para a semana é Natal, nós vamos fazer aqui uma pausa. Portanto, juntos aqui com o Mister Peseiro, desejamos obviamente um Feliz Natal e vemo-nos ainda antes do fim de ano, no dia 30. Até à próxima. 90 mais 3 é a bola a girar, o quinto o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90 mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.